uma descoberta tentadora. Teste rápido. Me diga apenas umazinha das gemas mais raras do mundo inteiro. Você disse rubis? Pensa uma coisa mais rara. Safiras? Mais raro. Diamantes? Sim, mais raro que diamante. Por exemplo, a tanzanita, uma variedade única de zoisita de cor azul e violeta intensa, foi descoberta apenas em 1967 e acredita-se que exista exclusivamente no país da Tanzânia, daí o seu nome. Agora, quanto mais rica a cor e melhor a clareza, mais cara é essa pedra. Portanto, um único quilate disso, que é apenas 200 miligramas, pode ser vendido por mais de $800. Não é de se admirar então que mineiros de todo o mundo tenham se dirigido às minas da Tanzânia na esperança de enriquecer. Um deles era um mineiro local de pequena escala chamado Saninil Laser. Ele levava uma vida bem comum, trabalhando duro nas minas para sustentar sua família. No dia 24 de junho de 2020, Saninil estava cavando como de costume quando bateu em algo que fez um som claro e tilintante. Um som que todos os mineradores de gemas sonham em ouvir. Ele rapidamente se apressou em retirar a sujeira e a rocha do que esperava ser uma gema de tamanho médio, talvez do tamanho de uma moeda de 10 centavos se tivesse sorte. O que ele realmente encontrou foram duas gemas do tamanho de livros, que pesavam impressionantes 9,7 quilos e 4,9 quilos. Ele não conseguia acreditar. Rapidamente ele as levou para serem avaliadas, onde foi informado que seu tamanho as tornava as maiores gemas de tanzanita bruta já descobertas. Ele mais tarde as vendeu para o governo da Tanzânia por quase 8 bilhões de xelins tanzanianos, um pouco menos de 3,4 milhões de dólares. Ele estava rico, mas não parou por aí. Menos de 3 meses depois, voltando à mesma mina onde encontrou as duas pedras anteriores, ele descobriu outra rocha de tanzanita, que pesava impressionantes 6,3 quilos, a qual ele vendeu por 2 milhões de dólares. Mas em vez de guardar todo o dinheiro para ele mesmo, decidiu usar os fundos para construir uma escola em sua humilde cidade natal, da Vila de Naepo, juntamente com uma instalação de saúde e as futuras promessas de um shopping. Cara, com esse tipo de generosidade eu espero que ele encontre uma quarta pedra. Verde de inveja. Na Zâmbia, um país famoso por suas ricas jazidas de esmeraldas, existe uma tradição em que as gemas mais notáveis desenterradas das minas de esmeraldas de Kagem recebem nomes dos povos indígenas Bemba. No ano de 2010, o insofo, ou elefante, foi desenterrado pesando incríveis 1,2 quilos, o que equivale a cerca de 6.225 quilates. 8 anos depois, em 2018, uma gema de 5.655 quilates, cerca de 1,1 kg, foi encontrada na mesma região e recebeu o nome de Incalamo, que significa leão. Essas gemas foram vendidas em leilões privados, e embora os valores não tenham sido divulgados, acredita-se que cada uma tenha sido vendida por mais de 2,6 milhões de dólares. As duas foram consideradas descobertas notáveis, mas desconhecida por todos, uma esmeralda ainda maior estava escondida nas minas. Em 13 de julho de 2021, o geólogo Manas Banerjee e o experiente minerador Richard Capera, o homem que liderou a equipe que descobriu o Incalamo, estavam minerando uma seção particularmente promissora. De repente, o rosto de Richard se iluminou e ele exclamou: "Olhem para esse chifre de rinoceronte." Ele estava se referindo à enorme esmeralda que estava surgindo na rocha, assim como um chifre de rinoceronte, que acabou pesando incríveis 1,3 kg, cerca de 7.525 quilates. Com isso, a esmeralda recebeu apropriadamente o nome de Chipembele, a palavra dos povos Bemba para rinoceronte. Esmeraldas desse tamanho e qualidade só se formam quando as condições geológicas são absolutamente perfeitas por mais de 100 mil anos. Isso permite a combinação certa de elementos que se cristalizam em grandes estruturas hexagonais distintas, com uma superfície vívida e um tom de verde dourado. Graças a isso, o tamanho imbatível de Chipembele garantiu que ela fosse leiloada por mais de 3 milhões de dólares. Uau! Uma verdinha que rendeu muitas verdinhas. A realeza. A cor de uma gema é a sua característica definidora. Como todos sabemos, rubis são vermelhos e esmeraldas são verdes. Mas as opalas não são apenas de uma cor, elas são de todas as cores. Opalas como esta são uma forma de sílica hidratada amorfa, o que é uma maneira elegante de dizer que são principalmente compostas por dióxido de silício e água. À medida que a água percorre pela terra, ela absorve silicatos naturais, que então formam uma solução rica em silicato. Em certo momento, ela encontra seu caminho
caminho em cavidades de rocha e deposita os silicatos como uma série de pequenas esferas. À medida que a água evapora, os depósitos de sílica são deixados para trás. Isso continua por milhares de anos até que uma opala se forme. Mas nem todas as opalas são iguais. Embora as opalas comuns tendam a ser de uma única cor, as opalas negras têm um corpo mais escuro, e quando a luz atinge uma opala negra, ela é difratada entre as esferas de sílica como um prisma, fazendo parecer que a pedra tem 100 cores diferentes, como essa. Valendo dezenas de milhares de dólares por quilate, uma única opala negra de boa qualidade pode fazer um mineiro ficar rico. O que é exatamente o que aconteceu com um mineiro australiano aposentado, chamado Bob nos anos 90. Tendo passado a vida em busca da opala que o tornaria rico, ele finalmente desistiu e vendeu todas as suas ferramentas e equipamentos. Enquanto ele organizava o restante dos seus pertences, encontrou um balde com várias opalas ásperas, sujas e de baixo valor. Parecia mais um balde de sujeira do que qualquer outra coisa, mas de repente ele encontrou algo brilhando em verde e azul dentro do balde. À medida que ele gradualmente lavava a areia e a sujeira do aglomerado, ele descobriu que continha uma opala negra de alta qualidade, e uma das grandes. Ele passou 6 meses cortando cuidadosamente a rocha e a sujeira da opala com uma broca de dentista para mantê-la intacta, e quando terminou, uma enorme opala negra de 306 quilates olhava para ele. Mas em vez de correr para vendê-la, ele ficou tão cativado por sua beleza que aguardou por 14 anos, até que ele decidiu vendê-la para um joalheiro, que a chamou de A Realeza, e revelou que valia mais de 3 milhões de dólares. Ajustado para a inflação, isso é um pouco menos de 4 milhões hoje. Nada mal para uma descoberta no fundo de um balde. Descoberta na terra dos cangurus. Não são apenas opalas que podem enriquecer mineiros lá na terra dos cangurus. Em outubro de 2022, o australiano mineiro ético de gemas Matt Battridge descobriu exatamente isso quando estava fazendo uma procura na área de Ruby Vale em Queensland. Mineração ética significa que Matt usa uma picareta e uma pá para desenterrar gemas, em vez de equipamentos de grande escala industrial, para que ele possa extrair as gemas com o mínimo impacto ambiental possível. E graças às fortes chuvas que caíram na região nos meses anteriores, muita sujeira da camada superior na área tinha sido lavada, tornando as gemas escondidas um pouco mais fáceis de serem vistas. Ele estava procurando à noite, usando inteligentemente a luz de sua lanterna para captar qualquer brilho suspeito vindo da terra. Foi então que ele avistou algo. Ele assumiu que a pedra brilhante era pequena, como muitas das outras que ele já havia encontrado, mais ou menos do tamanho de uma unha, talvez valendo de 50 a 100 dólares no máximo. Mas ao começar a retirá-la, seu verdadeiro tamanho veio à tona. Era uma safira australiana do tamanho de um punho de criança, que pesava cerca de 166 gramas, o que a tornava um aglomerado de 834 quilates. Matt conseguiu uma avaliação de 15 dólares australianos por quilate, o que a tornou uma descoberta impressionante de 12.500 dólares australianos, cerca de 8.600 dólares americanos. Caramba, hein? Nada mal para algo que ele literalmente encontrou no escuro. Quartzo matador. A internet tá cheia de vídeos de caçadores de gemas afirmando terem encontrado diamantes e cristais gigantes na praia ou em costas, todos perfeitamente agrupados, quase como se tivessem sido plantados, como esse aqui, onde no título o criador afirma ter encontrado, entre aspas, o diamante mais precioso do mundo, exceto que o suposto diamante se partiu e separou de uma gema maior enterrada abaixo. Diamantes normalmente não fazem isso. Todas essas visualizações no YouTube podem ter enriquecido aquela senhora, mas provavelmente não aquele suposto diamante. Mas existem algumas histórias mais verdadeiras por aí de descobertas de cristais realmente gigantes que enriqueceram pessoas, como os mineiros de quartzo do Arkansas. O quartzo, assim como a opala, também é muito mais comum, e no Arkansas, uma veia de 273 km de comprimento do material percorre o estado. Então, lá pelo meio dos anos 80, Ron Coleman comprou uma mina de quartzo em Jacksville e abriu para o público e começou a cavar. Ao longo dos anos, ele e seus convidados desenterraram muitos pontos de cristal de quartzo de todos os tamanhos, que podem ser vendidos por milhares de dólares cada, dependendo do seu tamanho. Mas em 2016, Ron e seus trabalhadores encontraram algo muito, mas muito maior. Foram necessários 4 dias de equipes explodindo a área e depois usando ferramentas manuais para desenterrá-lo, mas finalmente conseguiram obter esse verdadeiro pedaço de quartzo monstruoso. O que você tá vendo é
um bloco de cristais com mais de 2,40 de comprimento, que pesa mais de 907 quilos e vale mais de 3 milhões e meio de dólares. Eu ia ter me aposentado na hora, mas Ron só estava começando. No mesmo ano, a sua mina produziu o inimaginável aglomerado de quartzo Burns, de 3.600 quilos, que agora está em exposição no Smithsonian. Mas, espera aí, esse é um local público de escavação? Então alguém me traz uma picareta aqui que esse youtuber precisa de um fundo de aposentadoria. Ah, você não tem uma picareta à mão? Bom, em vez de bater em pedras, então talvez você possa me ajudar clicando nos botões de curtir e se inscrever aí embaixo. Beleza? Ótimo, então que histórias de riquezas a partir de pedras a gente tem em seguida? Coração de pedra. Nossa, meu, eu simplesmente adoro a ametista, meu. Você sabia que ela tem uma propriedade de cura tão poderosa, meu? Tipo, uma forte energia do signo de peixe, sabe? Um negócio assim incrível. Desculpa, minha jovem mística interior falou mais alto aqui. Chega, Juliana. Mas pra falar a verdade, eu acho ametistas bem legais. Especialmente os geodos de ametista. Essas cavidades de cristal roxo vêm em todos os tipos de formas e tamanhos. Elas se formam a partir de bolhas de gás, que foram aprisionadas centenas de milhares, às vezes milhões de anos atrás no resfriamento da lava. Em algum momento, soluções mineralizadas quentes se infiltraram nessas cavidades carregando sílica. Se essa solução de sílica também continha ferro, então gradualmente, à medida que isso se solidificava em quartzo, a radiação natural daria gradualmente às cristalizações internas aquela famosa cor roxa, transformando-a em uma ametista. Agora, como as bolhas podem ser enormes ou pequenas, esféricas ou deformadas, os geodos em si vêm em todas as formas estranhas e maravilhosas, mas nenhum deles foi cortado e se pareceu com isso antes. Em 2021, mineiros de gemas na fronteira entre Uruguai e Brasil encontraram o que pensaram ser um geodo comum preso na rocha de basalto, mas quando dividiram a rocha descobriram que a bolha antiga havia se resfriado e formado uma cavidade no formato perfeito de um coração. Pesando mais de 68 quilos devido à rocha de basalto, o geodo dividido agora forma um par de corações correspondentes, o que é completamente único, tanto que estimulou um comprador romântico a oferecer 120 mil dólares pelas duas peças. Uau, isso é bem caro, hein? Pra quem tava com 2 corações, o sujeito aí foi bem decidido. Maravilha da sodalita. Para todos os fanáticos por pedras preciosas por aí, a sodalita pode não parecer capaz de enriquecer ninguém em particular. É uma gema ornamental que é relativamente dura, mas também frágil devido ao seu alto teor de sódio. Ela é mais valorizada em seu tom azul profundo com veias brancas, onde pode ser transformada em contas ou, se polida a um estado semelhante ao mármore, usada em designs de interiores, como decoração de parede ou até mesmo banheiras. Ok, não é exatamente uma gema preciosa, parece mais mármore do que diamante. Então, como é que essa pedra poderia enriquecer alguém? Bom, isso se resume a um tipo muito específico de sodalita, conhecida como a azul brasileira. Comercialmente, a sodalita é extraída de 3 lugares: Namíbia, Bolívia e Brasil. Nem a sodalita namibiana e nem a boliviana são consideradas puras, porque geralmente tem intrusões pretas ao longo da pedra, com veias amarelas que prejudicam sua qualidade. A sodalita de maior qualidade tem uma cor azul intensa e uniforme e só pode ser encontrada no Brasil, algo que o especialista em mármore Gianluca Budri aprendeu rapidamente. O CEO da Marmo Elite, uma empresa de mármore italiana, viu imediatamente o potencial da pedra. Ele negociou um acordo exclusivo com o proprietário da caverna no Brasil, onde a sodalita de melhor qualidade estava localizada, e começou a exportar enormes blocos de seções especialmente selecionadas da pedra. Depois de usá-la em uma série de designs incríveis, a Marmo Elite tornou a sodalita não apenas um material de renome mundial, mas também de primeira linha. Até hoje, a Marmo Elite faz fortuna com seus negócios de sodalita azul brasileira, registrando um faturamento de mais de 9,2 milhões de euros em 2021, quase 10 milhões de dólares. A descoberta de Windsor. Até agora, muitas dessas descobertas de pedras preciosas parecem incríveis, mas a história de como os rubis de Windsor foram descobertos é algo semelhante a um conto de fadas. Segundo a lenda local, lá pelos anos 90 havia um fazendeiro idoso que morava nos arredores da pequena aldeia de Windsor, na Tanzânia. Ele vivia sozinho e ocasionalmente visitava a cidade de Dar es Salaam, mas no geral parecia bem contente com a sua vida. À medida que a velhice chegava, ele colocava suas coisas em ordem e se preparava para deixar tudo
para o seu filho. Mas enquanto conversava sobre tudo isso com seu filho, ele revelou algo incrível. Muitos anos atrás, o fazendeiro havia encontrado rubis em sua terra nos arredores da aldeia. Para não atrair atenção indesejada, ele começou a escavá-los e negociá-los com comerciantes em Dar es Salaam. Ele havia mantido a veia de rubi escondida todo esse tempo e agora estava passando esse segredo, junto com a sua fortuna oculta, para o seu filho. Após a pacífica morte de seu pai, o filho estava ansioso para continuar o negócio secreto, mas em 2007 ele de alguma forma deixou escapar acidentalmente que havia uma mina de rubis passando por Windsor, e uma vez que o segredo foi revelado, não havia mais como voltar atrás. Em dezembro de 2007, havia 71 hóspedes registrados na aldeia. Em janeiro de 2008, esse número havia subido para 700 à medida que os mineiros começavam a se dirigir para Windsor. Em 5 de maio, esse número estava em torno de 6.000. Essa corrida pelo rubi fez com que algumas pessoas ganhassem uma fortuna. Rubis de zoisita, como esses, ou seja, um corindon vermelho, uma variante de rubi formada dentro de uma zoisita verde, valiam em média $350 por quilo. Bem, o filho tagarela pode ter perdido a exclusividade, mas eu quero pensar que ele decidiu compartilhar a riqueza da região de bom grado. Mas não sei não, hein? O que você acha? Ele compartilhou deliberadamente o segredo de Windsor com o mundo ou simplesmente acabou falando demais? Me conta nos comentários. A gema mais rara. Em 1952, o mineralogista britânico e comerciante de gemas Arthur C.D. Payne generosamente doou um lote de rubis que ele havia descoberto em Myanmar para o Museu de História Natural de Londres. Entre eles, havia 2 pedras vermelho profundo que se destacavam das demais. Uma delas pesava menos de 2 gramas, mal 8,5 kg. As duas foram consideradas simplesmente como uma variante de rubi de tonalidade escura, até que um exame mais detalhado em 1957 revelou que na verdade não eram algo muito, mas muito mais raro. Eram cristais formados pela combinação pressurizada de vários elementos químicos, incluindo zircônio e boro. O que as tornava tão raros é que esses 2 elementos quase nunca são vistos interagindo naturalmente um com o outro. Como tal, esses 2 cristais, batizados de painita em homenagem ao seu doador, seriam os únicos do seu tipo identificados por mais de 12 anos. Uma terceira painita foi identificada em 1979, mas só em 2001 que um quarto foi encontrado em Myanmar. Durante esse tempo, a painita ficou conhecida como a gema mais rara do mundo, com um quilate único de qualidade sendo avaliado em incríveis $60 mil. Em 2002 e 2005, afloramentos de painita foram descobertos em Myanmar, com vários milhares de cristais e fragmentos recuperados quase meio século depois da descoberta inicial. Esse aumento na oferta fez com que o valor dos fragmentos caísse para dezenas de dólares, com gemas de baixa qualidade alcançando até $50, mas pedras de qualidade real ainda podem alcançar um preço insano. Por exemplo, essa descoberta de 42,7 gramas enriqueceu um comerciante anônimo no ano de 2020, porque com 213,52 quilates, ela é a maior painita de qualidade do mundo inteiro, o que significa que o máximo que poderia ter sido vendido é uma quantia absurda de $12,8 milhões. Cara, toda essa grana por um negócio mais leve que um ovo. Deixa eu ver aqui quanto é que tá custando uma passagem para Myanmar. As super safiras do Sri Lanka. As safiras, assim como os diamantes, têm uma notável dureza e, com a qualidade certa, um incrível tom de azul. Isso as tornou inacreditavelmente valiosas ao longo dos séculos. E nenhum país está mais ciente disso do que o Sri Lanka. Graças às suas bases geológicas, muitas das suas safiras azuis mais raras do mundo foram encontradas aqui, incluindo esse tesouro absoluto. À primeira vista, pode parecer apenas uma pedra bonita para qualquer pessoa com um olhar não treinado, mas você vê a forma como a luz se divide em 6 pontos distintos em sua superfície polida. Isso é um asterismo, causado por impurezas uniformes raras dentro da própria pedra, o que torna isso uma safira estrela. E não é apenas uma safira estrela qualquer. O que você está vendo é a estrela de Adão, uma pedra de 280,8 gramas, com cerca de 1.404 quilates, a maior safira estrela já encontrada. Mas isso não é a coisa mais louca sobre ela. Seu proprietário afirmou que comprou a safira estrela de um vendedor, mas nenhum dos dois tinha ideia de
que na verdade ela era a maior safira estrela do mundo. Mesmo assim, ele pagou muito por ela, tanto que muitos dos seus colegas pensaram que ele havia sido enganado e que deveria ter pago pelo menos uns 20% a menos. Mas depois de tê-la avaliado, muitos acreditam que a pedra é praticamente inestimável. No mínimo, estima-se que vale incríveis 100 milhões de dólares, com algumas estimativas chegando a 165 milhões de dólares. Eu tô enxergando estrelas só de olhar para essa pedra. Tá, esse é um padrão de estrela bem bonito e tudo mais, mas dizem que tamanho é documento, e quase nada se compara à safira do Sri Lanka, que foi descoberta em setembro de 2021. Retirada da área rica em gemas de Ratnapura, os donos da mina foram rapidamente alertados sobre uma descoberta chocante. Inicialmente, eles não disseram nada a ninguém, levando sua descoberta em total segredo. Durante meses, eles trabalharam incansavelmente para limpar sua descoberta, antes de finalmente revelá-la em sua casa em dezembro de 2021. Mas por que levou 3 meses para limpar? Isso pode ter algo a ver com o fato de que se tratava de uma única safira gigante que pesava incríveis 309 quilos, ou para todos os amantes de gemas por aí, aproximadamente 1,6 milhão de quilates. Na revelação, os proprietários convidaram pessoas para inspecioná-la, onde usaram lanternas para examinar a clareza e o tamanho da pedra, que, como você pode ver, direciona a luz por todo o seu interior, indicando que toda a coisa é um único cristal massivo. Com o nome apropriado de Rainha da Ásia, as estimativas sugerem que ela vale mais de 100 milhões de dólares, embora ainda não tenha encontrado um comprador. Mas a Rainha da Ásia tá longe de ser a maior ou a mais sortuda descoberta de safira do Sri Lanka. Em 2021, um comerciante de gemas em Ratnapura teve alguns problemas com água, então ele decidiu fazer um poço no seu próprio quintal. Os trabalhadores que ele contratou estavam cavando quando, de repente, começaram a notar que algumas das pedras tinham cores diferentes. Eram gemas preciosas. Eles imediatamente alertaram o proprietário, que pediu que continuassem cavando. Então, de repente, eles bateram em uma pedra, com cerca de 99 centímetros de comprimento e 71 de largura. Eles não deram muita importância e começaram a cavar ao redor para tirar ela do caminho. Foi então que notaram que parecia ser feita de várias pedras, cada uma delas com uma cor semelhante a cristal. Aquilo não era apenas uma pedra qualquer, era um aglomerado de safiras, que pesava incríveis 509 quilos, com cerca de 2 milhões e meio de quilates. Chamada de Safira Serendipity, o proprietário passou mais de um ano limpando lama e pedras do aglomerado, encontrando várias safiras estrela de alta qualidade na sua coleção. Dependendo da qualidade das outras safiras dentro dela, essa pedra grande que estava bloqueando um poço poderia valer até 100 milhões de dólares depois de ser certificada. Eu fico me perguntando o que esse cara vai comprar com todo esse dinheiro. Talvez 2 poços? Uma captura incrível. Seja um molusco, ostra ou caracol, encontrar uma pérola dentro de uma concha é uma sensação bem especial. Essas pequenas e lustrosas bolinhas se formam nas conchas de um molusco quando algo pequeno, como um grão de areia, entra na concha. Para se proteger, o hospedeiro secreta uma substância chamada nácar, que reveste o interior de sua concha para protegê-lo de parasitas. Lentamente, essas camadas de nácar se acumulam ao redor do invasor, e o processo de formação da pérola começa. Pode levar até 7 anos para que uma pérola selvagem se forme com sucesso dessa forma, tornando as suas chances de encontrar uma cerca de 1 em 10 mil. Eu adoro um bom escargot, mas 10 mil caracóis podem ser um pouquinho demais para mim. Felizmente, um humilde pescador da Tailândia teve muito mais sorte que eu em 2021. O homem de 40 anos tinha saído para pescar caranguejos em Prachuap Kirikan, quando pegou um par de grandes caracóis marinhos. Ele os cozinhou e planejava comer no almoço, mas enquanto ele fazia um corte, a sua faca bateu em algo duro. Ele gentilmente retirou uma pequena pérola de cor laranja que mostrou seu irmão. Depois de procurar a pérola na internet, ficou subitamente claro que essa não era uma pérola comum, mas uma pérola melo. Estas são gemas incrivelmente raras que só são produzidas nas conchas do caracol melo-melo. Essas pérolas variam de marrom a amarelo ou laranja, dependendo da cor da concha em que a pérola cresceu, mas com tons de laranja vibrante sendo o tipo mais raro, elas valem mais. Como tal, essa bela pérola laranja estava prestes a mudar para sempre a vida do nosso humilde pescador. Mais cedo naquele ano, uma pérola melo de tamanho semelhante havia sido descoberta, com o proprietário recebendo uma oferta incrível de 351 mil dólares por ela. Mas o nosso pescador decidiu lidar com a venda da sua própria pérola em particular, depois que os moradores começaram a aparecer aleatoriamente na sua casa para tentar dar uma olhada na pérola. Bom, acho que a primeira coisa que ele fez depois de receber o pagamento foi se mudar.
Vale dos Diamantes. Então, a gente já ouviu falar de pessoas que encontraram gemas raras em lugares bem previsíveis, como minas, conchas, jazidas de pedras preciosas, feiras... Peraí, eu disse feiras? Algo errado não está certo. É porque eu tô me adiantando. Em 2021, uma aposentada idosa do condado de Northumberland, no Reino Unido, apareceu na casa de leilões local com uma caixa cheia de bijuterias antigas que ela não usava fazia anos. Ela explicou que estava prestes a jogá-las fora, mas sua vizinha a incentivou a avaliá-las, só para ver se ela conseguia ganhar uns trocados. O dono da casa de leilões examinou a caixa e, embora nada chamasse imediatamente a atenção dele, ele disse que as avaliaria e entraria em contato com ela. A caixa ficou então em sua mesa por 3 dias, antes de ele finalmente começar a testar a qualidade das joias. Ele passou de uma para outra com a sua máquina de teste de diamantes, presumindo que todos fossem falsos, quando de repente sua máquina começou a apitar descontroladamente. Ele a tinha colocado em uma pedra que tinha o tamanho de uma moeda de 1 libra. Confuso, ele testou de novo, e de novo, e de novo, e era real. E para um diamante era enorme. Ainda incapaz de acreditar no que estava vendo, ele o enviou para Londres para ser examinado por especialistas. Para surpresa de todos, esse era de fato um diamante de 34 quilates muito real, valendo pelo menos 2 milhões de libras, cerca de 2,4 milhões de dólares. Mas ninguém ficou mais surpreso